tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um tema denominado Guardando o que Temos. É um tema baseado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. O versículo para a meditação dessa noite nos diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Estava João na ilha de Patmos, onde foi revelado para ele que escrevesse as coisas que tinha visto e que enviasse às 7 igrejas que estão na Ásia. Ao examinarmos cada uma das cartas destinadas a cada igreja, percebemos que para cada uma delas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu um galardão. Todos diferentes um do outro, mas somente teriam direito a esse galardão os vencedores. Isso não é diferente para a igreja atual. Não. Essa palavra dita para a igreja de Filadélfia nos apresenta uma tríplice orientação. A primeira orientação, ele nos fala que venho sem demora. Por isso Jesus, através dessas palavras, nos garante que voltará. Mais de 2000 anos, a promessa foi feita e ela será cumprida. Porque Jesus voltará para resgatar a sua igreja, a noiva, constituída somente pelos vencedores. Só aqueles que permanecerem até o fim será vencedor. Ele voltará para fazer justiça, pois a própria natureza clama por justiça. Com a queda do homem, toda criatura feita por Deus também caiu. E hoje, em nossos dias, nós vemos claramente a natureza revoltada por causa do pecado do homem. Por isso voltará a assumir o seu reino nessa terra. Porque a ele foi dado o reino, o descendente de Davi terá um reino nessa terra, um reino que não terá fim. Mas uma coisa que me deixa alegre é que ele voltará principalmente para confirmar a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é fiel e verdadeira. É imutável. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Está escrito lá em João: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
O cristão sabe. O cristão tem certeza da volta de Cristo. E nós esperamos como servos pelas coisas que brevemente devem acontecer. Eu digo breve, porque a volta de Cristo está próxima. Tudo aquilo que a Bíblia diz está acontecendo. E eu creio que logo Ele buscará a sua igreja. A segunda orientação que esse versículo nos traz é que ele fala para a gente guardar o que temos. Alguém pergunta, mas o que temos? A palavra de Deus é clara. Ela diz que Jesus Cristo veio para os que era seu e os seus não o receberam. Então Cristo Jesus veio para nós. Então é necessário, é nossa obrigação recebê-lo. Então o que temos? Eu aprendi que só existem apenas dois bens que permanecerão por toda a eternidade e que realmente podemos possuir. Bens materiais acabam. Dinheiro acaba e não traz felicidade. Então, o que são esses dois bens que nós temos? Eu digo para vocês que esses dois bens são opostos, são antagônicos. E todo ser humano terá de escolher apenas um deles. Esses dois bens, irmãos, um deles é Cristo Jesus. O outro é o encardido, Satanás, diabo, o que você quiser chamar. Entre esses dois bens não existe meio termo. Ou você é de Cristo ou você é do diabo. Então não existe outra maneira, outra escolha. Eles não podem andar juntos. A luz não se mistura com as trevas. Observe o seguinte: se você perguntar para uma pessoa se o que ela tem é Cristo ou Satanás, com toda certeza ela vai responder para você que tem Cristo. Se você tem Cristo, então como devemos guardá-lo? Sabe, irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, nos revela através da sua palavra e do Espírito Santo a forma correta de guardar Cristo Jesus. O próprio Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Então, ou você está nele, ou você não está nele.
foi dito, não existe meio termo. É preciso lembrar que a glória da igreja consiste nas diferenças e não nas semelhanças. Se nós todos fôssemos iguais, não haveria motivo para que existíssemos. Cada ser humano é diferente. Você é único para Deus. Não existe outro igual a você. Se nós somos de Cristo, e nós o temos, então devemos oferecer ao mundo aquilo que o próprio mundo não pode nos dar. Enquanto o mundo exalta a autoconfiança, o cristão admira a humildade. O mundo se impressiona com as realizações humanas. O cristão se impressiona com as qualidades interiores. O mundo tem fome e sede de riquezas, mesmo que para isso precise ser injusto, fazendo muitas vezes as pessoas tropeçarem para consegui-las. O cristão tem sede de justiça. Através desses 3 exemplos, irmãos, podemos notar claramente a diferença entre um cristão verdadeiro e o mundo à nossa volta. Então, irmãos, uma coisa que a Bíblia nos ensina é que se você tem Jesus Cristo, você tem de ser humilde. Ser humilde é uma qualidade essencial, necessária para quem deseja pertencer a Cristo Jesus. Ser humilde não é fazer um voto de pobreza. Não. Os humildes de espíritos herdarão o reino de Deus. Devemos ser humildes sem deixar de ser firmes. Nome, posição social, posição intelectual, posição econômica, isso não leva ninguém para o céu. Pode até levar para o inferno. Ser humilde, irmãos, é olhar para Cristo Jesus. Deixar de olhar para si mesmo, voltando nossos olhos para o nosso alvo, que sempre deverá ser Cristo Jesus. Se você tem Cristo, então você chora por causa do pecado que assola o mundo. Você vai lutar contra o pecado, vai tentar destruí-lo. Destrui primeiro na sua própria vida e depois tentar consertar os outros. Ser humilde é tentar consertar a si mesmo para depois tentar consertar os outros. Se você tem Cristo Jesus, então você é manso. O mundo quer conquistar espaço através do poder.
pela influência, manipulando as pessoas, para que ele possa atingir o alvo dele, o alvo desejado, que é a riqueza, bens materiais. Mas Cristo Jesus nos foi claro ao dizer que os mansos herdarão a terra. Mansidão, irmãos, não quer dizer apatia, não quer dizer negligência, não quer dizer covardia, não é relaxamento. Mansidão é uma qualidade de força, de caráter, porque o manso defende a verdade com unhas e dentes, não cede diante de ameaças e jamais será movido pela ira ou pela sede de vingança. Se você tem Cristo Jesus, então você tem fome e sede de justiça. Ter sede de justiça é combater o mal pela raiz. Justiça é uma questão individual, não é uma questão social. Nós só teremos uma sociedade justa quando aumentarmos o número de pessoas que praticam a justiça. E a justiça social será uma consequência da justiça praticada individualmente. Quem tem fome e sede de justiça também tem fome e sede de santificação. Tem fome e sede para se libertar, para mudar. Uma coisa é certa, irmãos. Nunca haverá mudança se o coração não mudar primeiro. Ter fome e sede de justiça é querer se libertar do próprio eu. O eu é a fonte do pecado. Se você tem Jesus, então você é misericordioso. Existem dois tipos de pessoas misericordiosas: aquelas segundo o mundo e aquelas segundo Deus. Segundo o mundo, há uma misericórdia exterior. Tem comportamento apenas na casca, visando projeção social. A misericórdia segundo Deus é interior e cresce em nós à medida que a presença de Deus cresce em nós. Deus é a fonte de toda misericórdia. O misericordioso procura tratar a ferida que atingiu o coração humano, provocado pela natureza pecaminosa do homem. Se você tem Cristo, irmãos, então você é limpo de coração. Se todos os quesitos anteriores são seus, então você pode dizer que tem um coração limpo e também serás um pacificador. É comum as pessoas irem às igrejas atrás das promessas de Deus e colocando essas promessas como princípio fundamental de suas vidas. Essas pessoas entendem e desejam ser abençoadas,
para vocês sem nenhum medo de errar. E que essas pessoas que agem assim, no íntimo, ainda não mudaram em nada. Não houve uma mudança de alvo. Elas procuram prazer no mundo. E agora procuram prazer da igreja. Sim. Quando estavam no mundo, procuravam prazer no mundo. E agora que foram para uma igreja, procuram prazer da igreja. São tais como os fariseus, que procuravam apenas a limpeza externa. Limpeza externa não significa um coração puro. A terceira coisa, ou terceira orientação que esses versículos nos falam, nos mostram, é para que ninguém tome a sua coroa. Essa terceira orientação é para o cristão uma consequência na anterior, da segunda. Se você guardar o que tem e funcionar segundo a palavra de Deus, você terá certeza de que ninguém nessa terra, nem Satanás e os seus seguidores, os anjos caídos, poderão afetá-lo de forma que você venha sofrer, venha perder o seu galardão que é reservado por Deus. Nada poderá tocar quando você está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não seja hipócrita. Não pense você que por pertencer a uma denominação, ser bom, ou fazer qualquer coisa para ter o reconhecimento da comunidade, nos dará algum direito a essas promessas feitas por Deus. Nós devemos sim querer ser igual a Cristo Jesus, ansiar por ver o seu caráter implantado em nossa personalidade, que esse caráter se torne parte da nossa carne, parte dos nossos pensamentos. Devemos perseguir a santidade todos os dias, tendo sempre Jesus como exemplo e como nosso alvo, um alvo a ser atingido. Devemos lembrar que jamais seremos igual a Ele, mas podemos ser melhores quando avançamos em sua direção. Ele, e somente Ele, é a fonte da nossa vida.